O que acontece? Eu não sei se a gente pode dividir esse nosso tempo aqui de celebração, porque geralmente aqui na celebração nós temos um tempo, né, de oração, um tempo de música, palavra. Geralmente segue esse modelo, geralmente é assim. Eu não sei se a gente poderia separá-lo uma coisa da outra e poder dizer o que é mais importante, né, nesse momento, nesse tempo. Mas eu vou usar aqui a dizer a vocês que acho que de tudo aquilo que a gente faz nos nossos ajuntamentos, nas nossas reuniões, eu acredito, meus irmãos, assim, com todo o meu coração, que a oração é aquilo que é de mais importante no meio da igreja. Não só aqui nesse ajuntamento, mas em qualquer lugar que você estiver, na tua casa, no trabalho, na rua. No entanto, que a palavra, ela nos exorta e nos admoesta, às vezes, a orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Diz que você tem que orar em todo o tempo e você tem que vigiar para que você não caia nas ciladas do diabo. Então, eu não sei assim se a gente pode separar, né? Porque são momentos distintos. Mas eu acredito que a oração é, talvez, de tudo aquilo que a gente faz, é mais importante, é o que é mais importante. Eu estou dizendo que ao longo desses anos todos aí que eu tenho caminhado com Jesus, eu já cheguei a esse entendimento, a essa conclusão. Talvez aqui tenha outras pessoas também que tenham chegado a esse entendimento, porque às vezes você fica até impedido de estar com alguém, por algum motivo, você está doente, está enfermo, você está preso em algum lugar, mas você não está impedido de abençoar essa pessoa, de socorrê-la, se você orar. Eu conheço histórias assim, espetaculares, tremendas, de gente que estava a muitos quilômetros de distância. E ele, pela oração, ele conseguiu ajudar a pessoa que estava do outro lado do mundo. Eu já ouvi histórias assim, espetaculares. Uma história que me impressionou muito foi de um irmão, que ele estava preso lá na União Soviética, colocaram ele numa cadeia, lá na Sibéria, no meio do gelo. E a maldade lá dos policiais ali, né, dos militares, para matar aquele homem, esses militares usados pelo diabo, eles quebraram a janela, tinha uma janela, eles quebraram a janela para que o frio entrasse dentro da cela, aquele homem morresse congelado. E a situação não foi diferente, ele conta a história, está no YouTube, inclusive, de que quando chegou a madrugada, o frio era insuportável. Eu não sei se você já foi em lugares frios, e de fato, meus irmãos, uma brechinha no quarto, aonde você estiver, é suficiente para congelar você lá dentro. E ele diz que de madrugada ele começou a clamar a Deus, e aquele frio intenso. E ele diz que, de repente, assim, mais do que de repente, ele foi envolvido por é como se fosse um cobertor, uma capa assim, que começou a aquecer o corpo dele, ali no meio daquela cela. Diz que ele adormeceu, diz que pela manhã, quando ele acordou, o chefe lá que estava comandando aquele lugar, foi lá, já para poder pegar o corpo dele, porque eles já estavam certos que aquele homem tinha morrido, e para surpresa daqueles homens, aquele homem estava vivo. Só que anos depois, ele descobriu, aí eu não me lembro exatamente como é que ele soube disso, que nesse exato momento, uma pessoa do outro lado do mundo, que ele não conhecia, não tinha contato, uma pessoa que estava dormindo, ela foi acordada de madrugada, e o Espírito Santo começou a falar com essa pessoa que ela deveria interceder por uma outra pessoa que estava passando uma luta muito grande naquele momento. Eu não me lembro dos detalhes, mas está no YouTube. Tem muito tempo que eu vi isso aí, mas me lembrei agora. E eles entenderam claramente que foi exatamente no mesmo momento, aquela coisa, irmãos, que não tem como negar, que foi Deus despertando alguém para poder orar por uma outra pessoa, para que ele pudesse realizar um milagre. E essa história foi impressionante. Eu já vivi algumas histórias assim, parecidas, não igual a essa, né? Mas histórias de Deus ou me socorrendo, ou socorrendo alguém. E exatamente assim, ser acordado de madrugada, Deus colocar uma inquietação dentro do teu coração, um anseio dentro de você, uma tristeza, um peso, e que você começa a orar, você não sabe nem por quem orar. E aí, geralmente, quando isso acontece comigo, eu começo a orar em línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora segundo a vontade de Deus.
E tem coisa que você ora, né, com a tua mente, que você sabe, tem hora que você não sabe. E eu comecei a interceder, depois eu descobri que uma irmã vinculada conosco, uma menina que atravessava um problema muito sério naquela época, uma guerra muito grande. Naquele exato momento ela estava pensando em se matar, em suicidar, só para você ter ideia. E eu comecei a orar. E detalhe, na minha experiência pessoal, o Espírito Santo me trouxe a imagem essa menina. Porque ele faz assim, meus irmãos. A gente não sabe de nada, mas o Espírito Santo, que está em todos os lugares, ele pode te inquietar para você orar por algo que você não sabe, mas ele pode também te mostrar alguém. E quando isso acontece comigo, eu oro. Eu poderia contar outros casos assim, mas esse caso foi muito tremendo, porque depois eu encontrei essa menina. Na verdade, no dia seguinte, ela me ligou, a gente começou a conversar, e ela falou da noite que ela havia passado, a guerra toda, que ela estava estava já na janela de um apartamento, querendo se jogar lá de cima, se matar, suicidar. E foi exatamente o momento onde o Espírito Santo me acordou para poder orar. Eu já vivi isso, provavelmente tem alguém aqui que já viveu isso também. E é exatamente assim. A oração, meus amados, talvez de tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus, talvez seja a coisa mais importante. Mas o que é triste nessa história? Porque embora a oração seja aquilo de maior importância no reino de Deus, na igreja, eu acredito que é o assunto mais negligenciado no meio do povo de Deus. E eu falo isso por vários motivos, inclusive por observação. Por exemplo, hoje quando eu cheguei aqui pela manhã, que a Gilmara estava aqui na frente, como a gente faz todo domingo pela manhã, eu não sei se você sabe, talvez você não chegue aqui, porque talvez você não saiba, mas o nosso encontro de domingo, ele começa às 9h30, a gente orando. Porque a gente entende que a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. E a gente diz isso para os discípulos, para os irmãos. O nosso encontro, ele não começa às 10. A música começa às 10. Mas o nosso tempo começa às 9h30. Porque de 9h30 às 10, a gente passa orando, buscando a Deus, intercedendo. Por quê? Primeiro, porque nada do que acontece durante esse tempo aqui, meus irmãos, é resultado do homem. Que se for resultado do homem, não vai tocar o teu coração, não vai te alcançar, não vai te ajudar, não vai transformar você, não vai te curar. É uma ação totalmente de Deus, do Senhor. Se eu viesse para esse encontro aqui confiando em tudo aquilo que Deus já depositou na minha vida ao longo desses anos, ou em tudo aquilo que eu já vivi, se eu viesse confiando nisso aqui, eu estaria completamente perdido, porque nós dependemos de Deus em todos os momentos. Eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu venho aqui para frente compartilhar a palavra contigo, eu venho assim de barra de temor e tremor. Porque mais do que falar alguma coisa, eu quero ser uma voz de Deus. Assim como os pastores também. A gente quer ser uma trombeta, como a gente crê que Deus é vivo, é poderoso e que Ele está aqui entre nós, eu quero ser um canal para a tua vida. Isso é o que arde no meu coração, e arde no coração também dos pastores, eu falo por eles também, amém, meus irmãos? É isso que arde. E essas coisas, meus amados, eles não acontecem por acaso. Eles não acontecem porque alguém faz seminário, porque alguém estudou a Bíblia. Essas coisas acontecem quando nós estamos assim totalmente na mão de Deus. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e de alguma forma o Espírito Santo ele possa fluir através de nós ou através de você. E essas coisas, elas acontecem quando nós oramos. Porque Deus determinou na sua palavra fazer a sua obra conjuntamente com você. Ele quer fazer conosco, Ele não quer fazer sozinho. Porque se Deus quisesse fazer o que Ele precisa fazer só, você pode ter certeza, nada do que você vê de desgraça, de dor, de problema, de morte, de destruição aconteceria. O que acontece à nossa volta, meus irmãos, é porque Deus ele determinou
usar você para fazer essa obra, essa missão. Se a tua família não foi alcançada, se alguma coisa não aconteceu, não é por culpa dele. Porque ele decidiu fazer conosco. Amém? Porque se não fosse assim, já não haveria nada. E nós também entendemos na palavra que o meio, o instrumento que Deus usa para se mover é a oração. Eu poderia ler aqui vários textos que falam sobre isso. Textos que chegam a usar, dizendo assim, demandai-me acerca das coisas que devo fazer. É quando o Senhor fala que ele procurava um atalaia, alguém que se colocasse na brecha. E ele chega a dizer assim, olha, me diz o que eu preciso fazer. Do lado de Deus, meus irmãos, não falta nada. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas debaixo do seu poder. Mas não só isso, Deus não só é o Deus Todo-Poderoso, Ele já provou o seu amor. Porque a Bíblia também diz que aquele que não foi capaz de negar o seu único filho, será que vai nos negar as demais coisas? Aquele que foi capaz de entregar o único filho dele por amor a você, você acha que ele não quer fazer aquilo que você precisa? Ele quer fazer mais do que isso, meu amado, minha irmã. Ele não quer fazer só o que você precisa. Porque nem sempre o que você acha que precisa é o melhor para a tua vida. Ele quer fazer na tua vida a vontade dele. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E ele quer cumprir isso. Mas se dependesse só dele, ele já teria feito. O problema é que passa por nós. Aí é o problema. E quando você vê, por exemplo, que passa semana após semana, e parece que o momento menos concorrido é o tempo da oração. Estou falando que a gente pode quase contar nos dedos. E aí a gente chega aqui, por exemplo, eu não vejo aqui os obreiros que deveriam estar aqui, até para ser modelo. O presbitério eu vejo, mas eu não vejo os obreiros. Isso é triste. Eu não vejo os líderes de grupo pequeno aqui, não vejo. E eu entendo, meus irmãos, porque é isso que nós falamos, ensinamos e cremos na palavra, que todo nosso ensino é por modelo. Nós precisamos fazer o que a palavra diz para que a gente deve fazer, para que a gente possa ensinar as pessoas, porque nós não ensinamos só falando. E eu sei que é isso. Porque quando você faz, primeiro quando você faz, você pode até falar com as pessoas que elas devem fazer. Até para que a gente não possa ser hipócrita, falar uma coisa e ver outra. Mas quando você faz, você inspira também. E é muito triste, meus irmãos, entendendo esse assunto. E falando, porque eu falo esse assunto há muitos anos. Já são mais de 6 ou 7 anos que eu falo sobre a importância da oração na casa. A oração na família. Compartilhei com vocês a minha experiência de como Deus chamou minha atenção para esse assunto, quando meu filho estava desviado, muito desviado. Nós já tínhamos uma prática de oração diária, porque essa foi a minha escola. Eu me converti numa igreja onde os meus mentores espirituais me ensinaram que eu tinha que entrar no quarto e orar, porque a Bíblia diz isso. E que toda recompensa pública, ela é resultado daquilo que você faz individualmente com o Senhor, onde ninguém vê. Mas há 7 anos atrás, mais ou menos, foi quando Deus me chamou a atenção, dentro daquele texto de Mateus, que eu já compartilhei com vocês. Se 2 sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, se ele há feita para o meu Pai que está no céu. E no dia que eu entendi isso, eu conversei com a minha esposa e nós começamos a orar. E com todas as dificuldades, irmãos, que nós enfrentamos, porque pode ter certeza, eu enfrento as mesmas dificuldades que você enfrenta para orar. Mas nós temos mantido isso até hoje. Meu filho voltou para Jesus. E nós oramos por eles ainda.
para que o Senhor os mantenha como Jó fazia em relação aos seus filhos. Diz que Jó oferecia sacrifícios a Deus, mesmo antes de seus filhos pecarem. E eu já falei com vocês sobre o compromisso que nós temos, principalmente pais, de orarem por suas casas, pelos seus filhos, pelos irmãos. E assim nós oramos, meus irmãos. Oramos por vocês, oramos pelos desviados, oramos pelos pastores, oramos para que Deus derrame da sua presença. Oramos para que Deus restaure o seu temor, a sua palavra, porque eu sei que sem isso, nenhum de nós vai vencer. Mas é triste a gente vê esse quadro e fala, parece que a voz não é ouvida. Parece que a gente não encontra espaço, eco, sabe? Porque se você entende o que eu estou dizendo, se você crê, se você não crê, por favor, leia a palavra. Você está faltando ler a Bíblia. Mas se você crê, amado, faça. Porque nós estamos vivendo um tempo onde Paulo já lá atrás dizia que seriam dias trabalhosos, complicados. A Bíblia diz que o diabo, sabendo que tem pouco tempo, ele vem com grande fúria sobre nós. E com esse peso no meu coração, eu queria abrir um texto com vocês, para que você entendesse que o que eu estou dizendo a você é algo que está no coração de Deus. Abre tua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 25. Para que você possa entender o tempo que nós estamos vivendo, o que Deus espera de você. Mateus capítulo 25, meus irmãos, é uma sequência daquilo que Jesus começou a falar em Mateus capítulo 24. Onde eles haviam saído lá do templo. E os discípulos fizeram uma pergunta para ele. Eles perguntaram quando é que sucederia aquelas coisas e que sinal haveria da vinda e da consumação dos séculos. É porque os discípulos, eles acharam o templo uma coisa maravilhosa. E o Senhor falou que ali não ficaria pedra sobre pedra. E eles ficaram assustados com isso. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 2. O Senhor olhou para aquele templo lá, aquela construção tremenda, suntuosa. Isso aconteceu literalmente, vocês sabem disso. No ano 70, depois de Cristo, diz que Tito, imperador lá do Império Romano, diz que ele cercou Jerusalém, diz que ele destruiu tudo. Eles destruíram o templo de cima a baixo. Isso aconteceu literalmente. Embora Jesus não estava falando necessariamente daquele templo, especificamente. O que ele ia reedificar era outro templo, que é o seu corpo, que é a igreja, que somos nós. Então, essa sequência, ele começa a falar da sua vinda, dos sinais que precederiam. E exatamente aqui, meus irmãos, no início do capítulo 25, ele conta uma parábola. E que eu já disse aqui mais de uma vez, já disse para vocês mais de uma vez, que a maioria das parábolas que Jesus ele contou, elas sempre eram colocadas num tempo presente. O reino dos céus é semelhante. Aí começava a falar. Mas há na Bíblia pelo menos 2 ou 3 parábolas que o Senhor coloca num tempo futuro, e elas estão aqui. Exatamente aqui, pelo menos 2 estão aqui, exatamente depois que ele falou dos sinais da sua vinda, do que aconteceria. E ele começa dizendo assim, olha, então o reino dos céus será semelhante. Não é semelhante, é será semelhante. Deixando claramente, meus irmãos, entendido, que essa parábola era para um tempo futuro. E eu creio que essa parábola é para o nosso tempo. E diz assim, olha, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas dormiram. Não só as 5 que eram nécias, todas dormiram. Eu fico pensando se há alguma relação com isso, embora é uma parábola, e você sabe que uma parábola é uma história que o Senhor ele, inventa, que ele toma emprestado. Ele conta uma história para falar de uma verdade. Ele usa a história como uma analogia. E nessa analogia aqui ele diz que as 10 estavam dormindo. E eu fico pensando se há alguma relação, porque a impressão que nós temos, ou pelo menos que eu tenho, é que a maioria dos irmãos estão dormindo. E quando você está dormindo, você não tem consciência do que está acontecendo à tua volta. É assim. Principalmente quando o teu sono é pesado. As coisas acontecem e você não percebe. E aí você não só percebe o que está acontecendo, você também não consegue ouvir nada, porque você está dormindo. E a relação que eu entendo, meus amados, é porque parece que a gente fala e as pessoas não escutam, não ouvem. Não há uma sensibilidade à voz profética, aquilo que Deus está falando. Porque o Senhor, que sabe de todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele disse que Ele não faria nada sem antes falar com os seus profetas, para que seus profetas falassem com a igreja, para que tocasse a trombeta, para guiar o povo, para advertir as pessoas acerca do tempo que se está vivendo. Essa é a voz profética, meus irmãos. A voz profética é aquele que vê antes e fala, adverte. Mas eu não sei se, porque as circunstâncias não se parecem nada com aquilo que o profeta fala. Aí as pessoas não dão atenção, porque você ouve a voz e olha e não vê nada. Isso gera uma angústia muito grande. E eu olho e acho essa impressão de que as pessoas estão dormindo. Elas não estão conscientes daquilo que está acontecendo. Você precisa ter uma leitura. As coisas que acontecem no mundo, meus irmãos, são sinais para a igreja. Essa história que está acontecendo agora lá na Europa, da Inglaterra deixando o bloco europeu lá, isso não é uma fatalidade, isso não é algo político, isso é algo espiritual. E se você conhece a palavra, se você está sensível ao Espírito Santo, você vai conseguir entender e compreender os tempos, as coisas que acontecem. Até porque, meus irmãos, se referindo a isso, eu acredito, eu acho. Porque acreditar, você só pode acreditar de verdade quando você tem uma palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho uma impressão, meus irmãos, de que eu não vou morrer sem ver o Senhor voltar. Tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que a nossa geração, quer dizer, essa geração que está aí, por tudo que está se passando, embora isso pode não acontecer, porque é o que eu acho. Eu não estou dizendo aqui que Deus me falou isso, não. É quando você começa a ler a palavra, olhar para os sinais e os apertos que o Espírito Santo ele dá no teu coração, você fala, meu Deus, está muito perto, está muito próximo. Quando você olha para a igreja também, você vê a mesma coisa. Que dá essa impressão de que está todo mundo dormindo. E seguindo o texto aqui, o verso 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro.
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Eu não sei se você está entendendo. 10 virgens, cada uma com uma lâmpada. As 5 prudentes, além das lâmpadas, levaram uma reserva de azeite. O noivo tardou, chegou à noite, a lâmpada acesa, gastou-se o azeite, das nécias se apagaram. Das prudentes continuaram acesa, porque elas tinham azeite de reserva. E elas vai lá e compra agora. Porque se a gente dividir, vai faltar a vocês e a nós. E o verso 10 diz assim, ó, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Exatamente nesse momento, meus irmãos. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as suas bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Chegaram atrasadas. Parece que a gente se acostuma em chegar atrasado. E não é só aqui não. Se todo casamento ele acontecesse exatamente na hora que se marcasse o casamento, a noiva ia casar. E já vi isso acontecer, tá? Eu já vi o noivo e a noiva chegarem, e os convidados não chegarem. Eu fiquei perplexo com isso. Parece que se acostuma em chegar atrasado. Parece que marca um horário. E marcar um horário parece que não tem mais sentido. E eu já vi, como eu faço muitos casamentos, se você pegar as fotos, aí eu apareço na maioria deles, já vi de tudo. Mas esse dia eu vi os noivos chegarem e os convidados não. E aqui, meus irmãos, fala de um atraso, de gente que chegou depois que a porta está fechada. Só que os nossos atrasos não nos impedem de entrar, não é assim? Infelizmente. Porque se chegasse em algum lugar, a porta tivesse fechada, talvez nunca mais a gente se atrasasse. Mas como é fácil, sempre tem um jeitinho, o jeitinho brasileiro, o jeitinho do carioca, a gente sempre encontra uma maneira de entrar. Mas nesse dia aqui, meus irmãos, quem chegar atrasado não vai entrar. A porta não vai se abrir. A porta está aberta, mas uma vez ela fechada, você não vai entrar. Bem, mais tarde, chegando as virgens nessa, exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora da volta dele. E aí a gente tem que estar em oração em todo o tempo, vigiando. Eu já falei aqui, meus irmãos, em outro momento, sobre a parábola do juiz Inico, Lucas 18, que conta a mesma coisa. O verso 1 inicia dizendo assim: olha, ele contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Depois conta aquela história da viúva e do juiz Inico. E no final, Jesus ele fecha essa parábola dizendo assim: ó, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé. Fé e oração estão intimamente ligados. Como é que Jesus nos espera encontrar, meus irmãos? Orando. É o que diz esse texto. Orando. E quando eu olho e vejo que tudo existem outras reuniões que são concorridas, mas oração é complicado. E se é aquilo que o Senhor espera encontrar, isso me dá um temor por dentro do meu coração. Isso me angustia. E não é só oração, porque eu não sei se você percebeu nessa parábola aqui, fala da lâmpada e do azeite, não é isso? Lâmpada e azeite, as duas coisas.
As 10 tinham lâmpada, só 5 tinham azeite. As duas coisas são importantes. E principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. A lâmpada, você sabe o que é lâmpada, não? O que é a lâmpada, meus irmãos? A palavra de Deus. E onde é que está escrito? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu já falei aqui outras vezes também que o maior sinal dos últimos dias era o engano. Se você ler todos os textos que falam da volta de Jesus, você vai ver que a palavra engano aparece na maioria deles, dos textos. A grande estratégia do diabo dos últimos dias é enganar. Ao ponto da palavra dizer que se Deus não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos seriam enganados. O texto de Mateus 24 ele fala sobre isso. Ele fala de falsos cristos que surgiria na terra. E que o objetivo era enganar a muitos. Mas fala dos falsos profetas que se levantaria do meio da igreja. E eu falei sobre isso. O falso Cristo, ele surge no mundo. Mas os falsos profetas, eles se levantam do meio da igreja. Ensinando coisas que não está na palavra. E pegando o texto lá de Pedro, fala sobre esses homens. E Pedro chama ele também de falsos mestres. Que eles iam introduzir ensinos dissimulados, desvios. Isso é uma característica dos últimos dias. E como não ser enganado? Como não ser levado por toda essa onda que o diabo já tem lançado sobre a terra? E olha, eu não quero gastar tempo para falar isso. Mas quando eu também olho para o pensamento hoje que tem guiado a mente de muita gente, inclusive do meio da igreja, você vê que muita gente hoje está se deixando guiar, não pela palavra, mas pelo pensamento humanista. Palavra que não tem nada a ver com Deus. Mas isso é uma outra história. E você vê claramente que a mente das pessoas já estão sendo formadas de um jeito. Às vezes, meus irmãos, choca em saber e ouvir alguns pensamentos que surgem no meio da igreja. Irmãos defendendo coisas que Deus reprova. Fui enganado. Porque essa é a estratégia do diabo. E Paulo, ele adverte sobre isso. Ele diz para não acontecer com a igreja aquilo que aconteceu lá no Éden. Que a serpente enganou a mulher. E Paulo manifesta o cuidado dele com isso. Porque o diabo usa a mesma estratégia. E aí a única forma de você não ser enganado é quando a palavra de Deus, ela é lâmpada para os teus pés. É ela que te guia. Ela é luz para o teu caminho. Ela que diz por onde você deve andar. Essa é a única forma. Mas para isso você tem que ter lâmpada. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer as Escrituras. Saber o que está escrito. Mas não só isso. Você também precisa do azeite. O azeite fala do Espírito Santo. Eu não vou gastar tempo com isso. Mas o azeite está ligado à unção. O Espírito Santo é quem unge. Porque a lâmpada por si só, a letra por si só, ela mata. Mas quando você une a palavra, a letra, e o Espírito Santo, aí se torna luz. Aí te guia. Porque o Espírito Santo, ele pega a palavra e vai norteando a tua vida. E isso, meus irmãos, é fundamental para o tempo que nós estamos vivendo. Até porque, eu não sei se você percebeu aqui, olha. Diz que quando acabou o azeite das nécias, elas pediram aos prudentes. Ela falou assim, não vamos dar não, para que não falte a vocês e a nós. Isso parece uma coisa egoísta, mas isso aponta para um outro caminho. Sabe para que isso aponta? Nos últimos dias, meus irmãos, essa coisa de ser enganado ou não é uma coisa muito pessoal, muito individual. E eu já vejo isso hoje. Eu já vejo no pastoreio, quando um irmão ou uma irmã já está com um pensamento completamente moldado pelo mundo e você quer ajudar, você não consegue ajudar. Essa pessoa resiste você.
Porque ela já está com a sua mente enganada, corrompida pelo diabo. Nos últimos dias, você pode ter certeza, a coisa vai ser pessoal, individual. O que vai guiar você é todo o depósito que ao longo dos anos tem sido feito na tua vida. É isso que vai te guiar. É por isso que a gente vê tanta gente deixando a igreja. E você não entende. Você olha para o teu filho e ele tem um pensamento totalmente oposto daquilo que você ensinou. E eu sei o que eu estou te dizendo. Porque eu vivi isso. Ao ponto de dizer assim, com a minha esposa, Celi, não foi esse o garoto que nós colocamos nesse mundo? Nunca ensinamos isso para ele. E eu me lembro do tempo. Hoje meu filho me resistia com pensamentos, ideologias humanistas que ferem a santidade de Deus. E a minha angústia, meus irmãos, é que com todo o argumento que eu tinha, eu não conseguia convencê-lo, claro. É claro que eu não consigo convencê-lo. Porque a lâmpada, a luz, ela é pessoal. É uma revelação que você precisa ter. E quando é que a gente alcança essas coisas? É exatamente nesse tempo. Haverá um tempo, meus irmãos, onde você vai buscar a Deus e não vai mais encontrá-lo. Foi o que aconteceu com essas nécias aqui. O tempo de buscar a Deus e de encontrá-lo é hoje, enquanto você pode. Mas você só vai encontrar o Senhor se você buscá-lo de todo o teu coração. Mas quando a gente olha para os fatos, quando olho para o comportamento, meus irmãos, eu não vejo isso. Eu não estou julgando o teu coração. Mas quando eu olho para o comportamento, eu vejo tudo menos fome de Deus, menos sede. Porque eu nunca vi alguém com fome ou com sede ficar inerte. Quando a gente tem fome e sede, a gente vai atrás do alimento, a gente vai atrás do pão e da água. É por isso que eu tenho orado, eu não tenho orado a Deus por alimento, eu tenho orado a Deus por fome. Senhor, suscita fome, sede. Eu leio testemunhos, histórias, meus irmãos, de gente que caminhava quilômetros para ouvir a palavra no meio do inverno. Quando me converti e sofri muito na minha casa, na casa dos meus pais, e meu pai, para me impedir de estar no encontro com os irmãos, ele não me dava dinheiro, eu precisava, eu dependia dele financeiramente. Eu ia a pé. Andava muito tempo a pé, meus irmãos. Sabe por quê? Não é porque eu era bom, não. Mas dentro de mim havia uma fome, uma sede tão grande de ouvir a palavra, de poder sentar com os irmãos e ouvir a palavra, com medo do Senhor. Aquilo era mais forte do que eu. Era mais forte do que todo o sofrimento que eu passava ali. Era mais forte. Mas eu olho hoje e não vejo isso. Isso me deixa assustado. Apocalipse capítulo 3. De repente você está me ouvindo aí.
Está falando como, então, isso? Porque o que as prudentes disseram às nécias que elas deveriam sair para comprar o azeite. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, conta a história da igreja em Laodiceia. Vocês sabem que o Senhor deu uma palavra a João que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Laodiceia era uma delas. E ele começa repreendendo aquela igreja, chamando ela de morna. O verso 15 diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um dia, meus irmãos, eu estava ouvindo a leitura desse texto, como eu estou lendo hoje aqui. Eu estava ouvindo, e quando chegou aqui no verso 18, eu parei, porque eu fiz uma pergunta ao Senhor. Porque no verso 18, o Senhor diz àquela igreja assim: olha, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Nessa hora, meus irmãos, eu parei assim. Eu falei: Senhor, como tu podes dizer a uma igreja para que ela compre de ti ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, colírio, quando tu já diz, e está lá no verso 17, meus irmãos, que aquela igreja, ela era infeliz, ela era miserável, pobre, cego e nu. Eu falei: Senhor, como alguém miserável e pobre pode comprar alguma coisa? Como tu dizes para alguém comprar alguma coisa, comprar ouro? Se tu já dizes que é miserável e pobre, o que o miserável e pobre tem, Senhor, para comprar de ti ouro? Ele disse para mim assim: Cláudio, quando alguém não tem nada, ele tem, porque ele tem tempo e ele tem vida. E a forma de comprar de mim o ouro refinado pelo fogo é exatamente aquilo que você faz com o teu tempo, com a tua vida. Essa é a moeda de troca, meus irmãos, no reino de Deus. É com a tua vida. É exatamente aquilo que você faz com o teu tempo que vai determinar o quanto você tem dele. Se você vive a tua vida, o teu tempo para você mesmo, se você não mede esforços para se entreter,
para estar nas festas, nos lugares. Se você não mede esforços para se envolver com as coisas que te interessam, e você não gasta teu tempo e a tua vida para comprar do Senhor, você vai ser sempre um miserável, um pobre, um cego e um nu. E você não vai ter nada, nem azeite. Porque nós temos algo de precioso, meus irmãos. A vida. Sabe por que a tua vida é preciosa? Sabe por quê? Porque Deus pagou por ela o preço do único filho dele. Por causa disso. Sabe quanto vale a tua vida? A vida do único filho de Deus. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a vida que Deus plantou em você? O que você está fazendo com o Espírito Santo? O que você está fazendo com a palavra? Você já ouviu, já leu a história da Bíblia, meus irmãos? Quantas pessoas morreram para que a palavra chegasse a nós? Você nunca ouviu isso? Foram muitas pessoas. Foi pago um alto preço para que essa palavra chegasse até você. Mas, aí o que a gente faz, alguns fazem, é deixar ela aberta. Tem gente que deixa aberta no Salmo 91, para ver se vai proteger. Isso é engano. O que você tem feito com a tua vida? Essa é a pergunta. Eu vou encerrar lendo um último texto. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 4. Diz assim: Samuel era muito jovem. Vocês conhecem a história de Samuel, né? Sua mãe era estéril, não podia ter filhos, e um dia ela fez um pacto com Deus, que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria, para que ele pudesse servir a Deus. E Samuel se tornou, meus irmãos, um profeta e um sacerdote também. E que Samuel, ele era as duas coisas. E aqui Samuel, muito jovenzinho, o verso 1 diz assim, olha: o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, que era o sumo sacerdote. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Olha a expressão aqui, olha. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas lâmpadas estão a ponto de se apagar entre nós. Eu vejo isso. Eu vejo pais já desistindo. Irmãos, líderes, a lâmpada está se apagando e alguns não percebem isso. A lâmpada é aquilo que nos guia. Na tenda da congregação era muito escuro lá dentro. A única luz que havia ali era a lâmpada.
onde o sacerdote, todos os dias, ele tinha que alimentar a lâmpada com azeite. E essa lâmpada, ela tinha que continuamente, 24 horas por dia, semanas após semanas, meses após meses, ano após ano, ela tinha que ficar acesa. Ela não podia se apagar. Senão todo o trabalho do sacerdote ali não poderia ser feito. E eu fico olhando e vendo meus irmãos, e a impressão que eu tenho é que a lâmpada, ela começou a se apagar na vida de algumas pessoas, em algumas famílias, em igrejas, e ninguém faz nada. Ninguém se levanta, mas eu sei que a voz de Deus tem sido falada. Deus tem chamado pelo teu nome. Deus tem te chamado para que você se levante. Para que você se levante como um sacerdote sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja, sobre essa cidade, sobre essa nação. Deus tem nos chamado, meus irmãos, para manter a lâmpada acesa, para que não falte o azeite. E o que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com o teu tempo? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Porque viver sem ti, Senhor, é melhor morrer. Não tem sentido, Senhor, viver sem a tua presença. Desperta o teu povo. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta os pais, desperta os filhos. Desperta os pastores. Desperta, Senhor, a tua noiva. Desperta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o desabafo do meu coração, meus irmãos. Eu não quero ofender ninguém, não é esse o desejo do meu coração, mas eu quero que você acorde em nome de Jesus. E que você se levante. Antes que seja tarde demais. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. De fato e de verdade, o Senhor queria comunicar a nós sobre oração. Eu não lembro que dia foi essa semana, em casa, no café com a Rose. A Rose, cheia do Espírito Santo, ela falou assim: Sérgio,
a igreja precisa ouvir sobre oração. A igreja precisa ser despertada a orar. E se eu fosse ministrar hoje aqui, eu falaria exatamente isso. A oração como obra da fé. Esse era o tema que eu ia tratar com vocês. E não falamos nada um com o outro, nem estava aqui. Eu precisei me ausentar um minuto. A oração como obra da fé. Os nossos heróis na fé, eles oravam. Eles oraram. E eu queria ler 2 textos rapidamente com vocês. Porque a gente pode pensar assim, mas eles foram assim. Eles foram os profetas cheios do Espírito Santo. Eles fizeram assim porque sobre eles tinha algo especial. Mas eu quero ler 2 textos com vocês. E te mostrar que não. A oração, ela precisa ser a resposta da tua fé. Se você tem fé, você ora. Eu quero ler 2 textos com vocês. Isso eu iria falar hoje com vocês. O primeiro está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. A gente vai ler sobre um herói da fé. Alguém que a gente fala assim, foi homem de Deus porque orou. Olha o que a Bíblia fala sobre esse homem de Deus que orou. Elias era um homem semelhante a quem? Semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. O que Elias fez? Ele orou. Mas Elias não só orou, ele orou com instância. Está escrito aí, ó. Elias era um homem semelhante a nós. Mas ele orou com instância, com perseverança, de uma forma intensa. E a gente sabe que existem outros irmãos que oraram. E o segundo texto que eu vou ler com vocês. Eu queria que você se espelhasse nessa atitude. Eu vou ler em Lucas, capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória aqui. Lucas 5, 16. Olha o que diz esse texto. Esse ele aqui, é o nosso modelo. É aquele modelo que a gente precisa perseguir e ser igual a ele. Ele, o nosso modelo. Porém, se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Jesus, ele orava. O nosso modelo orava. E nós não podemos sair daqui desse encontro sem permitir que você que não está orando, como Elias orava, com perseverança, com insistência, nós não podemos sair daqui sem te dar a chance de você se arrepender e vir aqui à frente para ser ministrada. E vir aqui à frente com a seguinte fé: cada passo que eu vou dar em direção àquele altar, eu vou estar comunicando ao Senhor que eu preciso da ajuda dEle. Essa é a nossa motivação. A gente não quer expor ninguém aqui, não. A gente quer te dar a chance de você ter a sua vida mudada. Enquanto o anjo vai falar, se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, o Senhor me chamou a atenção num texto que o Cláudio começou lendo. Mas no versículo 7 ele fala assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Em João, Jesus ele se apresenta como pão da vida. Em João, Jesus fala assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em João, Jesus fala, eu sou a água da vida. Quem de mim beber jamais terá sede. Em João, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E depois de ele pregar essa palavra para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, falando tudo aquilo que ele era, algumas pessoas se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem és tu? Quem é o Senhor? Mas sendo que o Senhor falou, eu já falei quem eu sou. Eu já falei quem eu sou para cada um de vocês. E Jesus pregando para eles, algumas pessoas creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas sendo que a verdade, para os judeus naquela época, estava ferindo a religiosidade deles. E quando ele falou que conhecereis a verdade vos libertará, eles começaram a falar, nós somos filhos de Abraão, nós já somos livres. E Jesus começou a advertir, falou, se vocês são filhos de Abraão, pratica pelo menos as mesmas obras que Abraão praticou. E Jesus falou, vocês não são filhos de Deus. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles, respondendo a Jesus, nós somos bastardos, temos um pai que é Deus. E Jesus depois perguntou assim para eles, qual razão por que não me compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No finalzinho aqui, no versículo 47, fala assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. Eu gostaria da igreja se colocar de pé nesse momento. A palavra do Senhor tem sido ministrada a nós de maneira reveladora nesses últimos tempos. E se você não se colocar como a resposta dessa palavra, se você não se colocar como um entendedor dessa palavra, você vai continuar vivendo a sua vida de qualquer maneira. O Senhor não nos chamou para a gente fazer a nossa vontade. O Senhor falou, eu te dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E depois ele ensinou como é feito esse amor. Não há amor maior que esse, do que dar a sua vida por amor aos seus amigos. O Senhor nos chamou para viver uma vida de entrega totalmente a Ele. E se você ainda não fez isso, e se você ainda não entregou o teu coração totalmente a Jesus, eu quero te chamar aqui nessa manhã e declarar que o Senhor não quer a tua vida pela metade, que o Senhor quer a tua vida por inteiro. O Senhor não aceita nada pela metade. O Senhor quer que você tenha uma entrega a Ele total, de todo o teu coração. Saia do teu lugar e venha aqui na frente no nome de Jesus. E não só creia nele, mas aceita a palavra que tem sido ministrada a nós. Porque o Senhor corrige a todo aquele que Ele ama. E se nós estamos sendo corrigidos é porque nós somos amados. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. A Bíblia fala que nós conheceríamos a verdade e essa verdade iria nos libertar. Se você ainda não é livre, se você ainda se preocupa com as coisas dessa vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus. O Senhor, o desejo dele é que você não ande preocupado, ansioso por coisa alguma, mas que antes todas as suas petições sejam conhecidas diante dele por orações, súplicas e ações de graça. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente nele. Você não nasceu para viver preocupado com as coisas dessa terra. O Senhor quer que teu coração seja totalmente dele. Aleluia. Se você não fez uma aliança com o Senhor, você tem essa oportunidade ainda de vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Eu queria agregar ainda um outro grupo de pessoas aqui à frente. Nós temos falado sobre a ovelha perdida, né?
Eu quero convidar você que também tem uma ovelha perdida na sua casa, no seu relacionamento, para que você se juntasse a esse grupo aqui na frente. Pudesse clamar ao Senhor: Senhor, ouve o nosso clamor. Você que tem um filho, uma filha, um esposo, a esposa, não tem problema, não tem espaço, a gente vai abrir espaço no corredor. Nós queremos clamar ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Hoje é o dia dele entrar na tua casa e mover o seu espírito. É hoje. A palavra é oração. Oração. Falar com Deus, conversar com Ele. Vou falar para você qual é a minha interpretação lá de Gênesis 1, quando diz que Deus todos os dias vinha na viração da tarde conversar com o homem. Para mim aquilo ali era oração. Era Adão falando com Deus. Deus, olha, eu tentei fazer isso, não deu errado. Deus, não, Adão, não é desse jeito não, você vai fazer assim, vai funcionar. Mas Deus, Adão, como é que eu lido com a minha mulher? Olha, você vai sentar com ela, você vai fazer isso. Deus, como é que eu... Era uma conversa, oração, Deus fala também. Você fala e Deus responde. Oração não é simplesmente você chegar lá e despejar no altar do Senhor um monte de palavras e virar as costas. É você parar, ouvir Deus. Assim como Adão, na viração da tarde, todos os dias, Deus conversava com ele. Conversa fala de duas pessoas. E eu sei que tem muitos desviados, muitas pessoas que estão fora, que deixaram, abandonaram, foram enganados, como o Cláudio falou aqui, pelos ardis de Satanás. Mas o Senhor está no nosso meio. Deus está presente conosco. Ele é fiel, amados. Aleluias. Vamos clamar a Ele nesta hora. Vamos invocar o nome dEle. Diga: Senhor, eu não aceito mais essa postura do meu filho, da minha filha, Senhor, eu quero colocar diante de Ti nesta hora. Faça isso agora, em nome de Jesus, crendo que o Senhor abençoar. O Senhor vai hoje ouvir o teu clamor. O Senhor está aqui pronto com seus olhos em você e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Erga a tua voz agora e fale ao Senhor, clame a Ele agora. Clame a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça